Olá, boa noite a todos, tudo bem? Boa noite. Estamos aí, chegamos. Tudo bem, Simone? Tudo bem? Tudo. Graças a Deus. E esse jovem aí do seu lado aí, tudo bem com ele? Cearense. É, Clarencio de Nata. tô vendo, tô vendo. Aí, tudo bem, Quando você irmão? vier aqui em Fortaleza, eu vou levar você no Castelão. Opa, tá feito, combinado. Inclusive, eu tenho conversado com o Rogério, né? Aham, E você vier e tal, a ideia é você ficar lá na casa dele, né? uhum. Pertinho lá do Castelão, porque ele mora ali no Montes, Hum, entendeu? É pertinho do Castelão. Aqui em casa também, da onde eu moro, também é perto do Castelão. tranquilo, E lá tem restaurante lá dentro, a gente pode depois beleza, fazer um almoço legal lá. tá combinado. Vamos deixar da vontade do Senhor, né? Amém. Mas já tá pré-agendado aí, né? Vamos só aguardar aí. Muito bem. Vou Nossa, logo falar com o Pedro que você não vai para Itarema, você vai ficar em Fortaleza. ah, a gente divide um pouco, faz uma, né? Pra não magoar ninguém, aí vamos fazer isso. Muito bom, muito bom. Quando eu fui aí, eu fui só a Itarema e depois eu fui, porque eu fui de férias com a esposa, né? Aí nós fomos em Jericoacoara. Ah, pertinho de Então, lá. então eu não fiquei em Fortaleza. Aí Eu depois sei. eu desci direto para, fui descendo para Natal, para Recife, fui descendo o litoral ali. É. Na próxima agora a gente vai ficar lá. E quem mais está aqui? O Pedro também já está por aqui. Seu irmão José, Gracindo também está por aqui. Maria Aparecida também. Que bom, viu? Aqui tá frio, viu, Cláudio? Aqui tá bem friozinho. Por aí por Fortaleza, como é que tá? Quente, né? Boa noite, Alex. Opa, boa noite. Tudo bem, irmão Gracino? Beleza aí? Graças a Deus, tudo em paz. Amém. O senhor tá com camisa de time de futebol também ou não? É, quando eu jogava Ah, bola. opa, que time que é aí? Oi, Qual time que era? esse time aqui era o meu mesmo. Ah, então o senhor coordenou o time? É, 20 anos aí na beira do campo aí. Olha, puxa, que maravilha. Sabe que nós temos alguns irmãos que foram jogadores de futebol, né? O Paulo Omar jogou no Limeira e tal, ele é irmão nosso. O Café, lá do Nordeste, também foi jogador. Café. Isso, foi jogador de futebol. O Paulinho também jogou futebol. E o Café, ele tem coordenado lá um trabalho já de muitos anos, lá na Paraíba, né? Em Cajazeiras, lá na ponta, lá no final da Paraíba, é, que recebeu até condecoração da cidade, do estado, que é uma escolinha de futebol, e isso tem transformado aí a criançada lá da cidade. É uma coisa maravilhosa. Ele Muito bom. usou o futebol, está usando há muitos anos, e isso tem sido um trabalho muito bom lá. É, eu fiquei aí 20 anos, foram 20 anos aí com dois times de futebol, geralmente com pessoas com master, né? Sim, E também com juvenil e com escolinha de futebol, olha que beleza. tentando tirar as crianças da rua, né? Das Uhum, drogas, uhum, incentivando. uhum. É um trabalho. Boa As noite, pessoas hoje não Boa gostam noite, muito de Virginia. participar disso, né? É, tudo bem? tudo, graças a Deus. Hoje em dia o negócio é videogame, né, irmão? Mas É, mas até onde deu, a gente foi que aí, bom, que bom. muitos que nos ouviram, que atenderam e viram que o negócio era trabalho sério, trabalho Uhum, para cuidar das crianças, cuidar das pessoas, dos jovens, sim, e divertir também um pouco dos mais adultos que estavam mais sim.
sem nenhum tipo assim de lazer. Atividade, lazer. Até né, então. é. Foi Mas- bom, né? Mas tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo. Meu tempo chegou, isso é E- para outros. eu acho que ano que vem o nosso tempo vai chegar aqui em Florianópolis, porque nós estamos planejando fazer exatamente isso, uma área de Né? futebol e tal, para chamar a molecada para jogar. Então, aí eu Uma boa. vou mantendo o senhor informado aí, né? Mas, Virgínia, Obrigado. bom ter, Agradecemos. valeu, bom Se ter puder você. ajudar aí, nós estamos juntos aí. Beleza. Tá Obrigado, ótimo. Alex. Nada. Tudo bem, Virgínia? Tranquilo? Agora dá aquele boa noite. Gostoso. Que bom. Alex, Olha lá. Diga. Alex, Bota bem em cima do que eu vou aproveitar e perguntar para você. Pode Tá me perguntar. ouvindo? Tô. É que tô. eu tenho uma irmã chamada, nossa irmã Margarete, lá do Rio de Janeiro, ela é irmã da Jandira. Só que ela não consegue entrar para participar com a gente, porque o celular dela não comporta o Zoom. Aí ela perguntou se podia pegar o seu celular, eu passar o contato seu, porque ela Pode. tira algumas dúvidas, porque ela evangeliza todo mundo, sabe? É uma Claro. irmã maravilhosa. Ela fala de Claro. Jesus para todo mundo, ela dá aula online, ela faz de tudo. E ela queria, às vezes, tirar dúvida com você. Posso passar? Pode, fique à vontade. Tá? Tá E bom, fale então. para ela que ela Obrigada. pode. Deus abençoe. Tá, e fale Boa pra noite, ela- pessoal. Tá. E fale para ela que ela pode acessar pelo YouTube. Ela pode entrar no canal lá e assistir depois, né? E aí, se ela tiver alguma pergunta sobre qualquer coisa do bate-papo, ela também fique à vontade, tá? Sem problema. Bom, Tô aí tá para bom. servir. Tá ok? Tá bom, muito obrigada. Nada. E aí, Reinaldo, como é que tá, meu querido? Palmeirense. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Graças irmãos. a Deus. Olha lá, o irmão Cláudio tá lá estampando no peito lá o emblema do time dele, ó. É, É isso aí. Mas e você, também? Tranquilo? bem, graças a Deus. Amém. Fico feliz. Muito bem. Legal. Vamos aqui, senhor Abimael, como é que tá? Tudo em paz? Tranquilo? Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite. Que bom, viu? Bem-vindo. Hoje eu pude vir. Ah, Tô beleza. escutando aqui, vai que ele me. Muito bem. Dona Sebastiana, minha querida, como é que está? Tudo na paz? Oi, Bom vê-la. tudo na paz, graças a Deus, Alex. E Ah, você? eu também, graças a Deus, tudo em paz. Com saudade de Campinas, né? A gente fica às vezes também. Hoje eu estava Falhou. pensando. Picotou, Alex. Então, saudade de Campinas. Ah, Saudade de Campinas. Mas tá bom. Alex, não Oi. consegui te ouvir antes. Tá, Tava picotando. saudade de Não, o cara Campinas. aí. Ah, bem. Uhum. Ah, tá. Aparece. Vamos ver. Tô querendo ver se mês que vem dá para dar um pulo aí. Tá bom. Ah, que bom, que bom. Beleza. Temos aqui a Alcione com a gente também. Tudo bem, Beleza. Alcione? Beleza, Seba? Deus abençoe. Oi, Alcione. Oi, tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz, viu? Cheirinho bom do café aí, viu? Dá para sentir daqui. Boa noite. Grande Sérgio e Jura, tudo bem com vocês? Tudo. Beleza. Muito bem. Cadê o chimarrão? Chamado hoje, Alex. Oi? Ah, o chimarrão. A Júlia toma mais, mas como eu não tomo muito chimarrão, né? Acredito que eu sou o gaúcho de meia tigela, né? Eu tô no chazinho aqui só. Tu é o paulista, tu foi para Santa Catarina, mas continuou com Pois é, rapaz. Eu tenho cuia e tudo mais, mas nem sempre tomo chimarrão. Pouco. Aqui Tá a gente bom. eu tenho uma cuia assim escrita Igreja de Cristo. Opa, legal. Beleza. Se essa moda pega, aí vai ser bom. Evangelizar com chimarrão. A cuia. Deixa eu cumprimentar aqui também o irmão Edilson. Como é que vai, irmão? Tudo bem? Tudo na paz? Tudo na paz, meu querido. Beleza. Que Deus abençoe aí, viu? A Néia e o Newton estão aqui Amém, conosco amém. também. Seus vizinhos aí. Tudo bem, né, Newton? Que bom, viu? Graças a Deus.
Quem mais está aqui com a gente? Aqui, ó, tem o Emerson e a Viviane. Ou são os dois ou é um dos dois que está com a gente. Mas sejam bem-vindos. Angélica, se for a Angélica de Blumenau, então muito bom ter você. Quem? A Cuia. Ah, aí, ó. Beleza. Tá aprovada. Só não está muito clara, né? Mas dá para ver. Quanto tempo tem essa cuia aí? Igreja de Cristo. Tempo. Igreja de Cristo, fundada em 33 depois de Cristo. Olha aí. Fazer umas cuias dessa de brinde aí pra gente. Com essa cuia a gente já começa a falar da Já, palavra. então, pois é. Viu, Alex? Mas a gente, o nosso filho trabalha com isso aqui, ele que faz. Olha, rapaz. Manual, isso aqui é um trabalho manual. Olha aí, então nós vamos conversar depois sobre isso. Vou querer o contato dele aí, que eu tô com uma ideia aí. Vocês me deram uma ideia aí. Aí depois eu falo com vocês com ele no reservado, né? Oi, Elainite, deixa eu passar por mais aqui. Olá, Elainite. Alex. Tudo bem, querido? Boa noite. Boa noite, Bianca. Vocês estão bem aí? Estamos com visita. Tô vendo, a casa tá cheia aí hoje, hein? Tá cheia. É um prazer todos nós estarmos juntos na sua sala. É mesmo. E vai chegar mais gente, hein? Daqui a pouco vai ter mais gente. Oi? Aí, ó, quem chegou já? Ó, sua irmã, a Sandra. Vai preparar. A Pena, é? É, a Pena. Sandra Pena. Oi, Bianca. Viu, pessoal? Oi, A Enite está recebendo... Oi, tudo bom? Querida? Viu? A sua irmã, e viu, pessoal? A Enite está recebendo visita na casa dela e ela convidou a gente, ó. Tá todo mundo lá também agora, somando. Todos nós estamos lá. É, justamente. Que chique, né? Você é muito chique. Opa, é isso aí. Oi, Sandrinha. Faz tempo, né? Oi, Bianca. Faz tempo. Tomei banho. Deu tempo, né? Ah, isso eu tô vendo. Tá branquinha. Tá bem branquinha. E o Rogério, tudo bem, Rogério? Beleza? Acho que isso, tá ali. Tudo bem, graças a Deus, Alex. Que bom, viu? Fico feliz que você tá aí com a gente. Muito bem. Quem mais chegou aqui? Angélica, é você mesmo, Angélica, de Blumenau, sim ou não? Dá um ar da graça pra gente aqui. Oi, Alex. Sim, sou eu. Ah, que bom, viu? Um beijo no coração, que Deus te abençoe. Saudade de você. Também estou com saudade. A Daniela está dizendo que também está aqui. Opa, que beleza! Então, um duplo abraço aí. Mas o abraço que a gente se dá é especial. Então, ficamos aí nesse belo abraço. Deus abençoe. A Andréia também acabou de chegar. Tudo bem, Andréia? Genilson também está aqui com a gente. Às vezes o som demora um pouco para ligar, né? Mas tudo bem. O Emerson e a Viviane estão ali. Agora eu estou vendo a Andréia, a foto dela. E aí, Genilson, tranquilo? Tudo bem, Alex? Graças a Deus, tudo em paz, tudo bem. Bom ter você aí. Boa noite a todos. Adriana, e aí, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite. Beleza. Minha irmã entrou. Oi. Que bom. Eu sou a Andréia. Eu sou a Adriana. Eu sei. E aí, Andréia, tá tudo bem? Tudo bem, somos de Salvador. Ah, que legal. Muito bom. Tem 3 Andréias que de vez em quando aparecem. Então agora aí é de Salvador. Muito bem. Seja bem-vindo. Alex. Oi. Um abraço às minhas conterrâneas de Salvador. Oh, olha aí. Abraço. Maravilha. Terra boa. Terra boa. Comida boa. É bênção. Uhum. É verdade. É verdade.
Bem, quem está mais por aqui? Bom, alguns vão chegando, né? Mas nós que estamos aqui, queria agradecer imensamente o seu tempo, né? De compartilhar esses estudos, cursos, transmissões que vários irmãos, né, têm feito na internet, tem sido muito rico e tem aproximado muito a gente. Eu creio que isso estava faltando, né, esse elo de contato, de comunhão, porque às vezes ficava muito difícil da gente se ver, se conhecer, conversar, trocar ideias, e agora com tantas transmissões aí, eu contei um dia, tinha 5 acontecendo, né? Hoje mesmo tem um monte também acontecendo ao mesmo tempo. Então são vários irmãos se conectando, se conversando durante toda a semana. Isso tem sido uma grande bênção, uma comunhão fenomenal, né? Não substitui a presencial, mas enriquece e ajuda muito, né? Então a gente está muito feliz por poder estar juntos e ao mesmo tempo poder compartilhar crescimento, né? A gente poder conversar com o outro e trocar crescimento. Você já sabe, mas não custa lembrar. Bom, mas antes de falar, eu não sei se tem alguém hoje aqui pela primeira vez conosco, tem? Aparece uma perguntinha. Ok. Então não. Então, mas às vezes sempre aparece algum convidado, então só para não deixar passar em branco, né? Pergunto. Lembre-se que é bom você deixar o seu áudio fechado, e aí quando nós terminarmos aquele direcionamento de conversar sobre as passagens, aí a gente abre para aquele debate, aquelas conversas, as perguntas, e aí pode ser sem vergonha, tá? Não fique amuado, não. Você pode perguntar o que você quiser, pode colocar. A ideia é a gente trocar informações e amadurecer no conhecimento da palavra. Esse é o objetivo nosso aqui, tá ok? Queria pedir aí hoje para que o nosso irmão Abimael, né, se ele pode dirigir uma pequena oração aí para nos conduzir. Abre o seu som aí e pode orar. Sim. Amém. Abriu? Abriu. Tranquilo. Pode ir. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Senhor é o Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há, Pai. Neste momento, Pai, nós reunidos em comunhão com os irmãos, abrindo assim, Pai, as nossas mentes e nossos corações, te pedimos, Pai, que sejamos assim, bem abertos às palavras do Teu Evangelho. Que possamos assim, Pai, compreender o que o nosso irmão tem a nos passar e compartilhar entre nós. E assim, Senhor, que possamos assim praticar no nosso dia a dia, expandindo assim o Teu Santo Evangelho. Amém. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem. Eu vou compartilhar aqui uma tela. Que é aí a respeito do nosso bate-papo de hoje, né? Na imagem que eu postei lá de divulgação junto com o link, tá escrito os 2 irmãos, mas eu me confundi. Na verdade, não são os 2 irmãos. Foi da semana passada que o bate-papo dos 2 irmãos. Essa é uma parábola que Jesus falou dos 2 devedores, né? E foi um ensino na casa de Simão. Simão era um fariseu lá da região da Galileia, e essa história, ela tem essa ocorrência lá com Jesus, ela tem uma contraposição, né? Um homem espiritual, religioso, considerado um homem de grande respeito, né? Um fariseu, versus uma pecadora, né? Uma mulher que ela era conhecida na cidade como pecadora. A marca dela era essa, né? Ela vinha estampado na testa dela, pecadora. Esse título, muito aplicado a uma mulher, muito provavelmente
diz respeito a uma mulher que ou foi havia rumores, né, de que ela teria imoralidade, ou ela era de fato uma pessoa que praticava imoralidade, né, talvez uma meretriz. Então, esse título de pecadora aplicado a uma mulher indica o conceito de ser uma pessoa de má fama no sentido moral, ok? Então nós temos aqui um homem reputado como um homem de grande moral e espiritualidade, religiosidade, um fariseu. E nós temos do outro lado uma mulher de má reputação, o oposto, né? Uma pecadora. E nós vamos ver a história que se passa aí. Essa é a parábola então dos dois devedores, que foi dita na casa desse Simão, e aí vamos ver o contexto. Lembra bem que quando você vai estudar, como nós estamos focando em parábola, eu vou citar a parábola, mas serve para qualquer texto bíblico, né? Então, quando nós estamos estudando uma parábola, você sempre tem que identificar o começo dela, onde ela começa no texto. Às vezes a parábola está no meio do texto, ou a parábola que você está estudando ou lendo é apenas uma parábola de uma sequência de 2, 3 ou 4 parábolas sobre o mesmo tema. Então você tem que buscar no texto, navegar no texto e lendo, né, o texto e chegar onde inicia, né? Por exemplo, essa aqui, nós já vamos ver no contexto que ela começa de fato no versículo 36. Por que começa lá? Olha lá. Convidou Jesus, né, um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Pronto. Aqui eu já consigo identificar claramente que alguém está com o som aqui aberto. Deixa eu ver quem que é aqui. Está assobiando ali. Pronto, tá ali. Aí. Beleza. Então, a gente consegue perceber já de cara, né, no início do versículo 36, que é o início mesmo do contexto. Então, eu sei, a informação que o texto me dá é que o que vai acontecer aqui foi envolvendo um fariseu que convidou Jesus para jantar na casa dele. Agora, Jesus não anda sozinho, né? Convidou Jesus do ponto de vista... Vou brincar um pouco aqui, né? Do ponto de vista material, você tem que pensar bem, que você convida um, vem 12 a mais. Né? Os discípulos vão pendurado lá, vão de bico junto, né? Então, Jesus é convidado para ir na casa desse homem, e então o contexto se passa aí. Tá, ok? Tá. Depois que você identifica o contexto, o início, né, onde está ali o início e tal, você tem que fazer uma leitura com muito cuidado para que o texto vá te dando as informações, você vai tirando. Então, leia a Bíblia com muita calma, aprenda, treine a sua mente a ler a Bíblia observando o texto. Se você quiser fazer uma leitura primeiro corrida, você faz, depois você volta e faz uma mais crítica, peneirando, né? Conversando com o texto. Onde que se passou isso aqui? Jesus foi convidado por quem? Um fariseu, né? E o que ele foi fazer lá? Foi jantar. Então, toda essa conversa, esse diálogo que você tem com o texto, ele vai te ajudar a mentalizar. Não é verdade que para a gente decorar ou a gente guardar alguma coisa é preciso, no geral, grande maioria das pessoas, fazer aquilo várias vezes? Para que possa se aperfeiçoar? Pois é. Então é assim, tá? Quando a gente quer guardar alguma coisa, você precisa repetir, fazer uma leitura com atenção, fazer uma leitura simples, mas perguntando para o texto, conversando, deixando ele falar, retirando do texto as informações. Isso é meditar, examinar, esquadrinhar, conhecer, que são aqueles verbos que a Bíblia usa para a pessoa que estuda ela. Então a Bíblia fala de si mesmo, né? As escrituras, elas devem ser meditadas, esquadrinhadas, é assim. Então você pratica essa técnica a partir da leitura, tá, ok? Então uma boa leitura é essa, que considera os detalhes, não perca os detalhes. Aqui me identifica várias coisas, né? O fariseu, Jesus foi jantar com ele, e entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa, tomou lugar à mesa.
E eis que uma mulher da cidade, pecadora, e isso já revela alguma coisa para mim, como eu já disse lá no início, não é? Qual era o título, a fama, o que precedia essa mulher? Ela é conhecida na cidade como o quê? Como a pecadora, né? E essa alusão a ela como pecadora, ela gira em torno da questão moral, tá? Provavelmente era uma mulher de má fama, aí no sentido moral, ok? E aí sentado à mesa, talvez ali ou já jantando ou esperando a janta, o que acontece? Essa mulher pecadora, ela soube que ele, Jesus, estava à mesa, ou tinha sido convidado para jantar na casa do fariseu. Então a informação agora é que essa mulher soube que Jesus tinha ido jantar na casa do fariseu. Agora, e aí ela vai até lá. E ela leva com ela um vaso de alabastro com unguento, com um perfume, não é? Lá dentro daquele vaso. Agora, o interessante aqui, se a gente pensar um pouco no texto, sem pressa, meditar um pouco, é que esta mulher, que é pecadora, soube que Jesus estava na casa, provavelmente, do homem mais importante da aldeia, que é o fariseu, que é um religioso, e que ela já sabe que jamais um fariseu convidaria ela, tocaria nela ou conversaria com ela. Então, aquele ambiente, aquela casa, ela nunca entraria. É um lugar hostil a ela, porque era assim que os religiosos tratavam os pecadores. Eles se afastavam, era contaminação, ok? Então, o que essa mulher teve que reunir consigo mesmo para poder invadir a casa do fariseu? Já pensou? Ela teve que ter muita coragem, né? Ela foi ousada. Ela não era convidada. Você vai numa festa que você não foi convidado? Alguns de nós até meio cara de pau, ou já foi um dia, né? E aí vai. Alguém convida, a gente vai pendurado lá, tudo bem. Mas aqui é uma situação completamente diferente, não é uma festa. É um jantar oferecido para um convidado especial. O convidado, ele é considerado, ele vai ser considerado aqui como um profeta, um homem de Deus. E ele foi convidado por, entre aspas, outro homem muito respeitado na sua espiritualidade, né? Um fariseu. E esta mulher vai invadir a cena, vai roubar a cena. E por que ela não é impedida? Porque é aquela história, no começo, quando alguém faz algo num ambiente cheio de pessoas, alguém, num determinado momento, é que vai tomar providência. Mas no início ali, ninguém fala nada. O pessoal fica meio que sem graça, um observando aqui, outro ali. Pois é, essa mulher, a casa está cheia, Jesus, os 12 discípulos, os criados da casa, a família do fariseu, né? A mesa está posta, aquele burburinho, né? O pessoal conversando, falando, e aí ela entra, de penetra, e vai direto lá para onde? Vai direto onde Jesus está. E o texto diz que ela tinha um vaso de alabastro, né? Com um perfume, com um unguento. No versículo 38, ali diz que estando ela, então, por trás, né? Por detrás, aos pés de Jesus e chorando. Uau! O que será? Será que ela já tinha ouvido Jesus antes? Será que ela já tinha visto Jesus antes? Será que alguém tinha falado de Jesus para ela? Porque é uma atitude, assim, para gente que não conhece o contexto, não estava lá, impressionante, né? Ela tomar coragem, invadir a festa, ir lá por trás de Jesus, que é o convidado principal, e aí ela está chorando e beijando os pés de Jesus e com as suas lágrimas molhando o pé e enxugando com os seus cabelos, né? Eu não sei se você consegue entender a profundidade disso, meu irmão, minha irmã, porque às vezes para nós é uma mera leitura. Só que isso aqui aconteceu, entendeu? Aconteceu de verdade. Sabe o que eu fico um pouco emocionado quando eu viajo no tempo, porque eu imagino um filme, sabe, na mente, a cena,
acontecendo, e às vezes eu me ponho no lugar, se fosse eu ali, e uma pessoa chegasse assim, já pensou? Chorando, eu não sou digno de nada disso, uma atitude tão assim, de reverência, de humildade tremenda. Então, destaca muito isso. Ela estava aos pés de Jesus, chorando, com as suas lágrimas, ela regava os pés dele e enxugava com o seu próprio cabelo e beijava-lhe os pés, e depois que ela fez isso, ela começou a ungir, a passar, não é? A derramar o unguento. É algo fantástico. Mas isso também simboliza muita coisa. Se você conhecer um pouco da cultura, né, relacionada ao que significa um vaso de alabastro com unguento, né, a gente entenderia. O alabastro é uma pedra que pode ser moldada, trabalhada, né? Ela pode ser esculpida com certa facilidade em relação a outras pedras. Ela não é tão dura. E ela é uma pedra ornamental. Esse é um vaso aí de aproximadamente uns 15 centímetros. Você percebe que este vaso aqui, esta figura, ela é a pedra de alabastro, mas a tampa dele ali, ele é hermeticamente fechado, né? Ela é selado. Por que isso? Isso indica algumas coisas sobre esta mulher, não é? Porque o vaso de alabastro com unguento é comum na cultura judaica e em algumas culturas do Oriente Médio. Geralmente, ele é dado quando nasce a criança, quando a criança nasce. Então, é dado para a criança um vaso de alabastro com um perfume caro, e esse é um produto caro, muito caro, na época de Jesus. Ele é totalmente fechado, vedado, e é para ser aberto quando a pessoa morre, para ser usado como o perfume que vai ser usado no embalsamento da pessoa, ok? Então, é uma tradição oriental, sobretudo israelita, de se dar esse vaso de alabastro na época. Isso acompanhava a vida inteira, era um produto muito caro. Nós temos uma referência quando Jesus, em outra situação que também aconteceu isso, Judas, era uma outra cena, um outro contexto, Judas disse, se vendesse esse perfume, teríamos muito dinheiro para dar aos pobres, né? Jesus falou, olha, vocês têm os pobres todo o tempo com vocês para ajudar, mas ela, que não é esta aqui, né? Ela está antecipando o meu funeral. Ela está fazendo isso, né? Me ungindo. E era um vaso de alabastro ali também. Então, Jesus não foi, a Maria e as outras mulheres não conseguiram fazer o embalsamento de Jesus, né? Não fizeram lá os preparativos, porque quando foram lá no sábado, sexta-feira Jesus morreu bem tarde, não dava tempo. Então o corpo ficou sepultado na sexta. O sábado não podia tocar em morto, não podia fazer embalsamento, porque o sábado era de descanso, não podia trabalhar. Quando foi domingo de madrugada, elas foram lá para fazer o quê? O texto diz que elas foram lá para preparar o corpo, levaram lá os perfumes e tal, não é? Porque era essa prática. Quando uma pessoa morria, ela era preparada, e óleos e ungüentos e perfumes especiais eram usados, né? Quem tinha mais dinheiro, perfumes mais caros, como o nardo, por exemplo. Então, só para você entender que este vaso de alabastro, então, tem mais uma aqui representação, era usado para isso no geral, tá? E aí essa mulher, provavelmente, eu não sei se é isso de fato, mas provavelmente esse seria, pela fama dela de ser pecadora, um dos bens, se não o bem mais precioso que ela tinha, material, que ela possuía. Era um vaso de alabastro, caríssimo, não é? Muito caro. E quando ela soube que Jesus estava lá na casa do Simão, ela vai e leva aquilo que ela tem de mais precioso
para servir ao que ela queria fazer. E o que ela queria fazer foi só fazer. Ela não falou nada. Ela simplesmente chegou, se ajoelhou aos pés, chorou, enxugou com o cabelo e depois passou a ungir os pés de Jesus. Ela teve que quebrar esse vaso de alabastro para poder passar o unguento nos pés de Jesus. Não é? Isso tudo tem uma simbologia, o ato dela implica numa simbologia muito grande, tá? Muito poderosa. Ela fez isso na prática. Isso tem toda ela está querendo representar, dizer algo para Jesus quando ela faz isso. E não só para Jesus, para todos ali, mas principalmente para ele. Então, quando chega no versículo 39, nós vamos ver agora a reação das pessoas. Nós nem temos a reação de Jesus ainda, nós só entendemos que ele aceitou, porque ele não repreendeu ela. Até aqui ele só aceitou. Mas as pessoas estão ali agora, a cena foi roubada e a vedete, quem que é? A mulher. Ela é a atriz principal ali agora. Então está todo mundo olhando para ela. E aí começam os pensamentos, ok? Das pessoas que estão ali. Lembra que se o fariseu aí, que a gente vai saber o nome dele, que é Simão, se esse fariseu convidou mais alguém, muito provavelmente ele convidou quem? Outros fariseus, né? Porque amigo de fariseu, fariseu é. Então a casa devia estar ali com um público bem interessante. Então diz lá, ao ver isto, o fariseu que convidara, disse consigo mesmo. O texto revela o primeiro pensamento que foi revelado aqui, é o do que convidou Jesus, o principal lá, o dono da casa. E olha o que ele pensa, se este homem fosse de Deus, quando ele fala aqui profeta, ele está querendo dizer exatamente isso. Se esse homem fosse um homem que representa Deus, um profeta, ele bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou. Tocou, porque é pecadora. Essa era a fama dela, e este era o conceito de pureza e religiosidade da cultura judaica. Ok? Era não tocar num pecador. Não é? Tinha vários conceitos, embora a lei não tratasse tão refinado assim. A lei proibia tocar em leproso e tal, proibia certas coisas, mas muitas das tradições que os judeus tinham quando Jesus veio eram tradições que foram acrescentadas. Quando Jesus veio à Terra, ele encontrou o seu povo perdido em tradições e costumes. 150 anos antes de Jesus foi escrito o Talmud e depois o Mishnah. O Mishnah é uma espécie de comentário do Talmud. E o Talmud é um livrão gigante, que é o quê? É o comentário da lei. E o outro é o comentário do comentário da lei. É aquilo que foi dito aos antigos no ouvido deles. E aí cada década que passa, quem conta um conto aumenta um ponto. Então vai crescendo mesmo, né? A coisa vai aumentando. Então, Jesus encontrou o mundo dele, na época dele, espiritual, é muito parecido com o mundo religioso de hoje, em que as igrejas, as religiões, e quando eu falo igreja, toma cuidado porque eu incluo às vezes a Igreja de Cristo, haja vista o Novo Testamento ter sido escrito para a igreja. E é lá que você encontra, por exemplo, Paulo falando um monte de coisas para as igrejas. E veja bem, igrejas que ainda tinha Paulo vivo, Pedro vivo, vários apóstolos vivos. Nós não podemos imaginar que nós estamos, quase 2000 anos depois, estamos melhor do que eles. Nós enfrentamos várias situações aí e precisamos sempre ficar de guarda para não perdermos o foco. E no mundo de Jesus, quando ele chegou, ele encontrou o povo de Deus perdido nas suas tradições, nos seus costumes. Lembra quando Jesus comeu sem lavar as mãos? E aí os fariseus também criticaram ele, dizendo: o teu mestre não guarda a tradição dos anciãos? Por que ele está comendo sem lavar as mãos? E aí Jesus falou assim: e vocês que com a tradição de vocês invalidam o mandamento de Deus?
Hoje em dia nós temos vários costumes religiosos e precisamos tomar cuidado, porque nós cristãos muitas vezes podemos ceder a esses costumes só para ficar bem na fita, só para ficar bem na imagem. E são costumes que não tem nada a ver com a Bíblia, nada a ver com a palavra de Deus, não é? E muitos de nós trazemos uma bagagem religiosa, porque alguns de nós já passamos por algumas religiões no passado, antes de sermos libertos pelo conhecimento da verdade, e estas coisas nós trazemos nas nossas malas, nas nossas bagagens. E às vezes temos irmãos decanos de igreja que têm certos pensamentos, hábitos e costumes que são fundamentados não na verdade, mas num conceito religioso. Porque o conceito religioso, quando ele se estabelece, ele assume status de sã doutrina, embora não seja. Mas ele assume. É como se fosse sã doutrina, não é? Eu vou dar um exemplo claro disso, mas que é, na verdade, um bom exemplo, mas um bom exemplo não passa de um bom exemplo, ele não é sã doutrina, ok? Sã doutrina é mandamento, é regra geral. Vou dar um exemplo típico. A escola dominical é muito boa. A escola dominical, historicamente, ela foi criada na Idade Média por um metodista na Inglaterra. E isso foi uma ideia tão legal, ficar depois do culto mais um tempo para ter um estudo, dividido em salas de aula e crianças e tal, que basicamente todas as igrejas cristãs, independente da denominação, hoje no mundo, desde aquela época, tem escola dominical. Os adventistas têm escola sabatina, né? Aos sábados. Não uso o nome dominical porque é no domingo para quem cultua no domingo. Agora, o que é mandamento no Novo Testamento? É o culto ou a escola dominical? Claro que mandamento é o culto, não é? E é claro que a escola dominical é uma excelente ideia e nós devemos apoiar e participar. Eu não estou indo contra, estou indo a favor. Mas entenda bem, a escola dominical, por melhor que seja, por toda a participação que ela deve ter dos irmãos, das crianças e tal, ela não é mandamento. Entendeu? Algumas congregações, por exemplo, preferiram não ter escola dominical no domingo e eles têm no outro dia da semana. Tem algum problema a gente só se reunir num culto, por exemplo, no domingo para cultuar, e depois uma igreja se reúne no outro dia da semana para ter esses estudos de sala? Pode ou não pode? Não tem problema. Não existe uma sã doutrina dizendo tem que ser no domingo a escola. Porque se for no domingo é dominical, e se for na quarta, né? Então, são alguns mitos que às vezes o procedimento a gente estabelece. A ordem do culto. Será que um culto pode começar com uma pregação? E a ceia ser depois, por último? Então, às vezes tem irmãos que eles acham que se mexer na ordem do culto, no sentido de colocar a ceia em outro momento, ou a pregação, é pecado. O que nós temos são os atos de adoração, mas nós não temos a sequência desses atos de adoração. Nós não temos o horário, nós podemos ter culto de manhã, de tarde, de noite. Tem congregações que tem um culto, no meio tem a escola dominical e na sequência é outro culto, não é? Então, mas alguns irmãos às vezes ficam muito sensíveis com certas aperfeiçoamentos, alterações, mas que não tem nada a ver com a sã doutrina, não fere a sã doutrina, é uma questão só de costume, ok? Ou de preferência, né? Culto de manhã ou à noite ou à tarde, seja lá como for. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu só estou estendendo isso aqui para dizer que certas coisas começam simples e se tornam extremamente problemáticas. Nós temos aqui um homem espiritual, representante de Deus, um fariseu que conhece a palavra de Deus, e qual é a atitude que ele tem com uma pessoa que é pecadora? É a atitude de deixar ela de lado, de não conversar, de não tocar. Você fez isso, então você é isso e vai morrer nisso. Você já pensou se Deus pensasse assim dele, do Simão? Vamos supor que Simão cometeu uma mentira. Aí Deus fala: ah, Simão, você é mentiroso.
porque você mentiu, então você é mentiroso. E agora você vai ser conhecido como o mentiroso. E a sua fama na cidade vai ser Simão o Mentiroso, porque você mentiu. Você já pensou se todos nós fôssemos carimbados por Deus por causa dos nossos pecados? Quantos títulos você teria? Eu sei que eu teria um monte. Eu teria um monte de títulos. Você está vendo onde está o erro aqui? Gritante. Como é que o povo de Deus, que Deus estabeleceu na antiga aliança para ser modelo para as outras nações, que permitiu que pagãos se tornassem prosélitos, porque esse era o objetivo de ser modelo, criaram a ideia de que só eles eram tão que os outros não mereciam nem o contato deles. De onde vem essa ideia? Satanás usa isso. Satanás, ele quer uma brechinha para colocar a cunha, depois ele vai bater no martelo e a coisa vai se abrindo. Nós precisamos tomar muito cuidado. Esta é uma passagem bíblica poderosa para isso. Não é? Bem, então a crítica aqui é direta a Jesus. E a crítica é, ele não é um homem de Deus porque ele fez o que nós entendemos que nenhum homem de Deus pode fazer, que é deixar um pecador ou ele tocar num pecador. Então veja o julgamento aqui, fortíssimo. Né? Bom, versículo 40, Jesus vai assumir. Agora nós vamos ver o que Jesus pensa. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, temos o nome do cara aqui, xará de Pedro, né? O nome de Pedro é Simão também. Então, Simão, uma coisa tenho a te dizer. E aí eu imagino Simão assim: opa, será que eu errei no meu pensamento? Será que ele vai concordar comigo? O que vai acontecer, né? E aí Jesus simplesmente, né, ele fala: então diga, mestre, diga, o que o senhor quer dizer? Né? Aí Jesus conta uma parábola, a nossa parábola. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários. 500 denários são quase 2 anos de salário. Okay? Um denário é o salário de um dia. Um devia 500. Uma fortuna para a época. E outro, 50 denários. 10% dos 500. Né? Pouco mais de um mês. De 2 meses. Pouco mais de um mês ali. Quase 2 meses. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, os dois então tinham uma dívida, mas não tinha em comum o quê? Que era devedor e não tinha com que pagar. O credor perdoou a ambos a dívida. Qual destes, portanto, o amará mais? O amara, né? O amara mais. Qual destes? Aqui. Então, a ideia aqui é o seguinte. Nós chegamos a conversar um tempo atrás, falando sobre as passagens, quem acompanha lá o Vida Após a Morte, nós falamos que a Bíblia indica, né, da ideia de que haverá aí níveis, né, de sofrimento, galardão e assim por diante. É bem esse o conceito aqui. Quem é, do ponto de vista do devedor, que fica mais alegre aqui? Essa é a pergunta. É um que deve pouco ou é o que deve menos que foi perdoado? Então, Simão respondeu: essa é fácil. Né? Essa é fácil. Suponho que aquele quem mais perdoou, o que devia 500 denários. Então, repiclou-lhe Jesus. Então, Jesus retruca lá, né? Responde novamente: julgaste bem, parabéns, muito bem. Aí Jesus vai dar a aplicação da parábola. Agora, é bom quando Jesus dá a aplicação, né? Porque a gente fica feliz de entender o texto sem possibilidade de erro, né? Mas olha o que Jesus faz. Jesus, ele também ensina com o corpo, né? Ele não ensina só falando, não. Jesus tem uma dinâmica de ensino perfeita. Se alguém quiser aprender a ser um orador, um bom professor,
deveria estudar as vezes em que Jesus está ensinando e observar nos textos o que ele faz e como ele fala. Que é diferente, às vezes, de ver o que ele fala. A gente está muito acostumado a ler a Bíblia vendo o que Jesus está falando. E às vezes nós não treinamos a nossa mente para ver como ele está falando. Está entendendo o que eu quero dizer? É uma pessoa, por exemplo, que trabalha na área de segurança de risco, na área de patrimonial, né? Ele entra numa sala, ele já olha se tem câmera, se a porta que fechadura que é e tal, porque na mente dele está treinada para isso. Ele já vai olhar essas coisas que uma pessoa como eu, como você, não vai notar, né? Mas ele já é esperto. Então, Jesus é assim. Qual é a praia de Jesus? A especialidade dele? É ensinar a palavra. Então a gente tem que fazer o quê? Aprender com o mestre, né? Eu sei que Paulo, eu sei que os gregos, que Sócrates, Aristóteles, né, os escolásticos, tem lá, você tem que, uma mensagem tem que durar 30 minutos, porque senão a pessoa cansa e tal. Isso tudo é grego, tá? Isso tudo é da escola grega. Se você for para o Oriente Médio, é outra história, é outro contexto aí, tá bom? Então, cuidado às vezes com a maneira que você aprende a ser um bom orador, a ser um bom professor, porque pode ser que você esteja aprendendo homilética, com o viés da cultura grega, com aqueles... Agora, nós estamos falando de um outro tipo de procedimento, então Jesus é o melhor. Eu não queria perder essa oportunidade de falar isso. Então, Jesus vai dizer, vai fazer o seguinte, voltando-se para a mulher, então Jesus faz o quê? Ele se vira para a mulher. E olhando para a mulher, ele fala com quem? Com Simão. O que é que isso indica? Jesus está chamando toda a atenção para o ato da mulher, mas agora ele vai dirigir a palavra para o Simão, que é o cara que pensou, quem é esse aí que está tocando numa pessoa que ele nem sabe quem é. E aí Jesus vai falar algo que muitas vezes, nesse estilo, nós não conseguimos fazer, que é falar a verdade em amor para uma pessoa. Às vezes a gente fica passando a mão, né? Fica tratando o pecado, o erro da pessoa, dando volta, né? Tem vergonha, não sabe o que falar, pede para outro falar, né? Fica aquela... Mas Jesus não é assim. Jesus em amor, mas ao mesmo tempo sem deixar de perder a oportunidade de falar a verdade, porque imagine se você fosse Simão, você ia ficar muito envergonhado aqui, né? Chato, né? E Jesus, o convidado, será que ele ia pensar assim, nossa, será que eu vou pegar pesado aqui com Simão? Será que eu vou estragar o jantar? E agora? O que eu faço? Não. Jesus, ele é perfeito. Vês esta mulher? Uma pergunta retórica, é lógico que estava vendo. Desde o começo ele estava vendo. Está vendo ela aqui, o que ela fez? Simão, eu entrei, você me convidou, mas eu entrei na sua casa e você esqueceu dos bons modos. Você não me deu água para os pés. Cultura local. Não tinha sapato, era sandália. Não tinha asfalto, era pó, era terra. Quando uma pessoa chegava na sua casa, principalmente um convidado, estava lá na porta um servo, água e uma toalha. Para quê? Para lavar os pés do convidado. Isso aí era etiqueta. Se não fizesse isso, é como entrar na casa de um japonês no Japão sem tirar o sapato, entendeu? Cada cultura tem o seu aí. Então, Jesus chegou lá e o Simão não deu água para os pés. Esta mulher, porém, regou os meus pés com lágrimas, cara. Lágrimas. Eu não tinha uma toalha, mas ela enxugou com os cabelos. A sujeira do meu pé foi para o cabelo dela. Você não me deu um ósculo, você não me cumprimentou como um amigo, como uma pessoa querida, você não me beijou, ou seja, você não me abraçou. Ela, entretanto, desde que eu entrei, não cessa de beijar, sabe o quê? Não é o meu rosto, os meus pés. Que humildade, que ato.
você não me ungiu a cabeça. Um convidado de honra, um profeta, quando ele vai à casa de alguém, o máximo que alguém poderia fazer depois que fizesse todas essas outras coisas que Jesus fez é demonstrar a honra e o respeito ungindo a cabeça com óleo. Esse tipo de unção é uma unção considerada sacerdotal, é o reconhecimento de uma autoridade religiosa. Existem alguns tipos de unção na Bíblia: ungir um rei, ungir um sacerdote ou alguém espiritualmente importante, que é o caso aqui. Existe a unção cosmética, o óleo, o azeite era usado muito para ungir, para pensar, como foi o caso do samaritano, né, que teve suas feridas ungidas com óleo, azeite e com vinho, né? Jesus falou lá. Então, essa daqui é uma unção espiritual, de reconhecimento de procedência espiritual. Não, ele não fez. E aí Jesus fala, mas esta com bálsamo me ungiu os pés. Não é? Olha que contraposição, olha onde o orgulho, a espiritualidade soberba levou este homem, que entre aspas é um homem que representa Deus. E veja que quem está fazendo às vezes para o Filho de Deus é exatamente o oposto, uma pecadora. Que coisa interessante isso, né? É um paradigma aqui que deve também servir para nos alertar, não só na nossa vida, mas como também no tratamento das pessoas, ou como a gente vê os terceiros sendo tratados, né? Por isso te digo, aí vem a aplicação de novo, a parte conclusiva, né? Que agora Jesus revelou aí, deixou o Simão em maus lençóis ali. E vem a parte conclusiva, quando ele diz por isso eu te digo. E aí ele vai aplicar a parábola. Perdoados lhe são os seus muitos pecados. Ela é o que devia 500. Porque ela muito me amou. Ela muito amou como? Demonstrando isso. Sendo grata, expressando isso. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E aqui é uma coisa meio que emblemática, tá? Porque existe aqui o reconhecimento do pecado e existe aqui também o amor, mas está colocado pouco. A proporção que Jesus está colocando é pouco. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui quando ele diz que aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama? Isso está diretamente relacionado ao valor das coisas, ao valor que nós damos às coisas. Entendeu isso? Então, é muito comum quando pessoas se tornam cristãs, com o passar do tempo, a gratidão para consigo, em relação à gratidão para com os outros, a transferência disso vai diminuindo. A gente também vai assumindo, na maioria dos casos, nós também vamos assumindo essa ideia de que ser cristão é ser isolado. É um puritanismo, um isolamento. Os conceitos começam a ficar tão reservados que nós vamos criando muros e barreiras com certas classes de pessoas, tipos de pessoas. Aquele ali é um alcoólatra, é bêbado, e nem perde tempo. Aquele ali já era. Isso acontece com familiares, com amigos, com várias pessoas, que, como essa mulher, já tem escrito na testa o seu título, né? Essa mulher era pecadora. Tem uns que é o rabugento, o desonesto, o mentiroso, né? O imoral, o que não leva nada a sério, o enrolador, o ladrão. As pessoas, elas são estereotipadas na nossa sociedade até hoje, ok? Até hoje são. Então, Jesus falou sobre valores aqui, sobre o valor que você e eu, que as pessoas dão, relacionado a como elas se veem. E aí aquele que se vê como eu não tenho tanto o que me arrepender, eu sempre fui bonzinho e tal, olha, não tem isso. Tá?
segundo a teologia bíblica do Novo Testamento, quem não tem Jesus está morto nos pecados e delitos. Não importa se o cara é um ladrão, se ele matou 10, não matou ninguém, não importa. Todos estão mortos nos seus pecados e delitos. É nivelado isso, ok? Então, disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam então com ele à mesa, agora o pensamento geral da turma ali, né, começaram a dizer entre si, agora não é pensamento, é falar, né? Quem é este que até perdoa pecados? Porque no judaísmo, você vai ver isso em Marcos capítulo 5, né, naquele texto em que Jesus está dando uma aula em Cafarnaum, na casa dele, e aí 4 pessoas levam um paralítico e descobrem o telhado da casa e descem o paralítico, e Jesus fala para o paralítico: teus pecados estão perdoados. É a mesma coisa, todo mundo falou: quem é esse que pode perdoar? Só Deus pode perdoar pecado. Só Deus. Na cultura judaica, meu irmão, só Deus perdoa pecado. Entendeu? A transgressão da lei, só Deus que pode perdoar. E aí Jesus fala isso, teus pecados são... Jesus está se fazendo Deus. Naquela passagem de Marcos, Jesus diz para a audiência: então, para provar que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados, eu vou fazer o mais fácil. Porque qual que é o mais fácil? É eu falar ou é eu fazer? É eu falar teus pecados estão perdoados, ou é eu dizer para o paralítico que levante e anda? O que é mais fácil? Claro que o mais fácil é falar, né? Qualquer um pode falar. Você pode agora falar aí: teus pecados são perdoados. Falar é fácil. Agora faz um paralítico de nascença andar. E aí Jesus disse: para mostrar que eu tenho poder para perdoar pecados na terra, eu vou fazer o que é mais fácil para mim. Que é o que é para vocês é o mais difícil, né? Mas para mim isso é o mais fácil. Levanta-te e anda. Então, Jesus tem o poder para fazer o que ele está fazendo aqui: perdoar pecados. E foi isso que aquela mulher foi buscar. Ok? Então, Jesus não deu atenção àquelas críticas, e aí ele se volta para a mulher e diz: a tua fé, que aqui fica claro, foi demonstrado pelas atitudes dela, pelas ações dela, uma fé prática, te salvou. Aqui a salvação teve seus pecados perdoados, tá? Vai-te em paz. E aí Jesus despede-a com aquilo que ela foi lá para buscar, para fazer. Que texto, não é? Maravilhoso. Então, você viu algo aqui, já estudou, leu ele antes, tem alguma pergunta? Eu vou abrir e a gente debate aí, tá ok? Deixe-me só encerrar aqui. Vamos lá. Alguém tem alguma observação? Gostaria de compartilhar um pensamento, uma pergunta? Fique à vontade. Dá um sinal aí, abre o áudio e boa. Para mim ficou bem explicado, Alex. Ficou ótimo, assim, bem... Então, mas foi maravilhoso. A gente... E uma coisa aprendi contigo, eu nunca tinha pensado nesse sentido. Ler fazendo a pergunta. Isso. Então, interessante. Bem interessante. Isso. Sempre bate um papo com o texto. Imagina que o texto ali é alguém que está falando com você. Então você volta, pergunta, observa, vê os verbos, pergunta quem que ele falou aqui, qual é a situação, o que está acontecendo, eu quero entender aqui. Então, e aí, de vez em quando, você para e imagina na sua mente. Sabe quando você está lendo um livro que você acha interessante? De vez em quando a gente não faz isso, a gente não está vendo a cena na mente da gente passando. Então, a leitura bíblica, ela é muito, muito produtiva, e o Espírito Santo está ali para te ajudar, né? É interesse do Espírito Santo que a gente aprenda a palavra. Ele vai te dar esses recursos para que você alcance a simplicidade do texto. Porque o Novo Testamento, na sua maior parte, nada mais é do que contar a história da relação de Deus com pessoas, ou das pessoas entre elas. É contar a história. Então a gente precisa alcançar essa simplicidade. Contador de história. Exatamente.
parábola é contar história. Jesus ensinava muito por meio de parábolas, contando história. Alex, Oi. Alex, Diga. Foi o próprio Simão que convidou ele, que comentou sobre que quem é esse que até perdoa? Foi o próprio Simão que comentou ou não? Foi as pessoas que... Eu creio que o Simão também pensou a mesma coisa que os outros. O texto vai dizer que os que estavam à mesa ficaram falando entre si. E Simão está onde? Simão está à mesa. Ele deve estar na cabeceira. Né? Numa cabeceira deve estar ele, na outra deve estar Jesus, os dois mais importantes. Simão não foge aqui ao contexto. Ele também devia estar assustado, dizendo, mas que isso? Como que ele pode perdoar pecados? Né? Sim, eu creio que sim. Aqui na minha versão tá, os outros convidados começaram a perguntar. Isso. Obrigado. Mas fica implícito que pela atitude de Simão, é óbvio que ele está naquela vibe, né? Ele está naquele contexto ali também. Estava junto, né? Estava junto. Então, por tabela, ele deve ter pensado, ou no mínimo ouvido as pessoas falarem, ô Simão, que isso, né? Ele está perdoando pecados, né? É interessante, irmão, que... O Simão era fariseu, né? Oi? O Simão era fariseu, né? Fariseu. É interessante aqui. Fala, Paulo. Ô, Marco, deixa o Paulo falar e depois você fala. Vai, Paulo, conclui. Aqui no 39, o Simão, ele simplesmente pensou, né? Consigo mesmo, né? Isso. Jesus já captou aquilo ali, né? Isso que é muito interessante dessa passagem. Né? É muito parecida com aquela que eu citei, que eles desceram o paralítico. Porque lá também diz que eles estavam arrazoando nos seus corações. E Jesus sabia. Então Jesus já tinha o Espírito Santo aí, né? Depois do batismo ele recebeu. Então ele tinha esse poder de saber o que as pessoas estavam pensando ali. Até mesmo pela atitude que Simão não teve. Claro. Né? Quando ele começou, já contou a parábola e depois foi falando dos atos da mulher. Isso. O que ela fez e ele deixou de fazer, né? Então já foi ali muito boa. Isso mesmo. Obrigado. Marcos? Oi, Alex. Eu queria fazer uma observação. Sim. Queria fazer uma observação a respeito do que Jesus fala para da mulher, né? Sim. Ele acaba dizendo para ela, vai-te em paz. Queria fazer observação sobre a paz. Beleza. Então, nós estamos numa constante guerra com Deus. Nós sabemos o que Deus quer que nós façamos e nós fazemos diferente, né? Então, aí já está estabelecida uma guerra. Certo. Então, quem não é cristão, é uma guerra declarada que não tem paz. Certo. Tá certo? Nós, como cristãos, nós já temos uma bandeira de trégua, né? Então, isso significa que o próprio Jesus disse para os discípulos, né? A minha paz vos dou. Então, isso é interessante a gente pensar sobre isso, que qual é a paz que Jesus ele promove, né? É o perdão dos nossos pecados, né? Então, nós temos acesso a essa paz com Deus. E quando nós temos paz com Deus, é mais ou menos assim, quando a gente está tudo de bem com os filhos, né? Porque tem situações que, tem momentos da nossa vida que não está tudo bem com os filhos. Sim. Então é mais ou menos nesse limbo que a gente se encontra com Deus, né? Verdade. Quando Jesus ele fala para a mulher, vai em paz, também está implícita uma responsabilidade dela de manter a paz com Deus. Ou seja, abandonar os pecados, mudar de vida e daí para frente, né? Sim. Isso daí se aplica na nossa vida hoje da mesma maneira. Eu também entendo assim. É verdade. Você me fez lembrar algo. Obrigado. Eu que te agradeço. Você me fez lembrar algo interessante, né? Que essa mulher, nós não sabemos se ela se tornou discípula de Jesus ou não e tal. Mas não é nem apelando para esse fato. Mas no mundo religioso, sobretudo no mundo religioso mais que antigamente era chamado de crente, né? Sabe que o mundo religioso tem usado palavras que vai mudando com o tempo, né? Agora é evangélico, né?
Antes era crente, e aí vai, protestante mais para trás, e assim vai. Mas me referindo a esse período que crente, aquelas religiões mais rigorosas, entre aspas, né, os irmãos, eles só cumprimentavam com a paz entre si, né? Eu entendo claramente que o conceito de você cumprimentar alguém usando ou desejando essa paz, como Jesus fez com essa mulher, é uma coisa maravilhosa que você deve desejar para qualquer um, para qualquer pessoa. Se nós fôssemos praticantes dessa expressão, né, a paz do Senhor, Shalom, que é um conceito judaico, né? Nós temos outras expressões aqui. Mas se dentro do nosso vocabulário religioso, cristão, você costuma, às vezes, falar para um irmão ou outro, esteja em paz, a paz de Cristo e tal, você fique tranquilo, tá? Que você pode cumprimentar qualquer pessoa assim. Se tocar no coração de vocês... Desejar a paz, né, para uma pessoa é algo fantástico, maravilhoso. E Jesus fez, né, para uma pecadora ali. Então nós devemos aprender com Jesus e tratar as pessoas de uma forma como Jesus fez. Obrigado, Marcos, pelo comentário. Mas alguém gostaria de perguntar ou comentar ou observar alguma coisa? Aqui temos, vamos lá então, temos o Genilson, depois o Abimael. Genilson. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tô te ouvindo. Porque às vezes o que acontece com nós, né? Ouvindo? Beleza. Às vezes o que acontece com a gente? Começamos a rotular as pessoas, né? Na verdade, assim, a pessoa é uma prostituta, a pessoa é uma pecadora, e aí a gente começa a não ver como os olhos de Jesus muitas vezes, né? A gente é cristão e a gente... Na verdade, muitas vezes a gente... às vezes a gente fala, não posso me turmar com aquilo, né? Não posso turmar com o fofoqueiro, essa parte. E relacionar, né? Então, tá falhando, Genilson. Tá falhando. Tá falhando teu áudio. Tá ouvindo agora? Tá, beleza. Agora sim. Mas deu para entender. Muitas vezes o que acontece, né? Muitas vezes nós estamos preocupados com o pecado da pessoa ou com a pessoa. Matou a charada. É isso aí. Começa também a... Opa, conversar. É isso, ó. É na empresa. Isso aí. Começamos a rotular e começamos nós ainda... Aí começa a carregar começa a carregar aquelas frases religiosas, né? Igual, vamos começando e entrando lá na parte religiosa, né? Opa, isso é nossa. Então, eu acho que às vezes tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado de coisa. Isso. Quando você vai lá, é para você salvar, você falar de Cristo. Nota. É um reflexo de Cristo. Não começar a rotular, porque senão daqui a pouco, quem não tem pecado? E aí vai. Essa é verdade. Sugestão, tá bom? Muito bem. Sabe que, no geral, as pessoas que têm mais alegria em compartilhar o Evangelho são aquelas pessoas que eram muito pecadoras e foram tocadas pelo perdão, pelo amor de Cristo. A proporção dessa transformação, ela tem muito mais impacto, né? Um criminoso, uma meretriz ou alguém de muito má fama que se converte e com o tempo ela vive a fé cristã, o impacto dessa transformação muda toda uma região, muda toda uma situação e um contexto. Antes do Abimael falar, eu só queria pôr isso em prática. Por exemplo, você lembra que quando Jesus, lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus, ele... alguém com o som mais aberto aí, pronto. Quando Jesus chegou no território de Gadara, ele saiu de Cafarnaum, atravessou o mar da Galileia e ele deu nas terras de Gadara, dos Gadarenos. Quem veio ao encontro dele foi um endemoniado, que quando Jesus perguntou o nome, ele falou legião. Uma legião tem mais de 2.000, 2.023 soldados romanos, né, uma legião.
Não sei se foi exagero, mas enfim, ele tinha vários demônios nele, né? E Jesus curou ele, expulsou os demônios, né? E os demônios foram para os porcos e os porcos se precipitaram no mar e isso correu por toda a cidade. E os porqueiros lá, os cuidadores, mandaram Jesus embora. Falou, ó, não queremos você aqui não, você está dando prejuízo, né? Aí a atitude do Legião, vou chamar ele de Legião, né? A atitude dele foi de seguir Jesus. O texto diz que ele queria ir com Jesus. Não sei se eu estou exagerando, mas ele poderia ser um dos 12, né? Mas aí o que Jesus disse para ele? Jesus disse não. Falou, não, volta para a tua casa e diz às pessoas o que foi que aconteceu com você. Jesus, em Israel, em território judaico, na maioria das vezes que ele fazia uma cura assim, ele dizia para não falarem nada. Aqui ele disse, vai e fala para todo mundo. Você vai continuando lendo o livro de Lucas e você vai ver que depois de um tempo Jesus volta para Gadara. Ele atravessa de novo Gadara, que é uma das 10 cidades daquela região chamada Decápolis. Deca, 10, Polis, cidade. 10 cidades ali que formam aquela região. E sabe o que o texto diz? Que Jesus pôde pregar lá. Que Jesus anunciou o evangelho lá e foi bem recebido. Será que Legião colaborou com isso? Será que o testemunho dele, de um homem que todo mundo conhecia como o demônio, essa era a plaquinha dele, ninguém pode ir com o cara. E aí de repente você vai ver ele, depois de tocado por Jesus, um homem dócil e dando o seu testemunho. Mudou toda a região. Jesus voltou lá e não era mais sobre os porcos, não era mais o prejuízo, né? Então, essa mulher, ela foi tocada por Jesus. O que será que aconteceu naquela cidade com as pessoas que conheciam ela? O que será que ela falou para aquelas pessoas? Como será que ela tratou? Agora veja, se Jesus não tratasse bem ela, se Jesus não tocasse e tratasse bem o endemoniado, se ele fizesse como os religiosos da época, nada disso teria acontecido. Agora, é diferente a gente compactuar com o pecado, é diferente a gente sentar na roda dos escarnecedores para curtir a onda. É diferente de você aceitar a pessoa e ter para ela sempre uma palavra boa, amiga, de respeito para falar. São coisas distintas, entendeu? Beleza. Abimael. Diga lá. Duas coisas, tá? Vou falar a primeira. O que me chamou a atenção, mas foi o desespero dela. Como ela era maltratada. Não tinha chance. Nota que ela está atrás dos pés de Jesus chorando. O interessante é que Jesus aceita, acolhe, né? Eu imagino o olhar desses homens em cima de uma pessoa. Eu não sei se já aconteceu com você, de você ser excluído. É muito, muito ruim. E a segunda é para o senhor me adicionar aí, porque eu estou recebendo através do Gracino. Entendeu? Tá bom, entendi. Tá bom. Por favor. Então eu vou pedir para o senhor fazer isso, pode deixar. Fica tranquilo. Eu só preciso que você depois me passe o seu telefone, para eu poder te acrescentar no grupo que só recebe essas... nós temos um grupo de bate-papo, né, WhatsApp, mas só eu que posto. Sim. Então não é para ficar... Ninguém fica postando, é só para você receber o... Ótimo. Então eu vou pedir permissão para os demais aqui, só para você falar o seu número, só para mim, tá? Pode falar agora, só para mim. Não tem problema. 9. É 011. 011, né? 9 60 86 45 82. Tá repetindo. Feito. Não precisa. Senão vão pegar aí e vão te dar uns trotes. Aí que eu conheço essa turma aqui. Brincadeira. É 011. Tá ótimo. 960 86
960-86-4582. Tá, Abimael. Tá ok, Abimael? Obrigado pelo seu comentário. Obrigado, viu? Muito boa. Um prazer. Deus te guarde. Mais alguém? Amém. Muito bem. Eu vou fazer rapidamente o comentário dessa passagem que você disse aí do endemoniado. Ah, sim. No finalzinho eu estava lendo aqui, ele foi anunciado na cidade inteira. É. Quando Jesus tinha feito por ele, o que Jesus tinha feito por ele. Ele anunciou na cidade inteira. Isso mesmo. É uma bênção, né? Poder ver como as coisas funcionam simples assim, né? E não tinha o WhatsApp, né? Não tinha. Não tinha. O gadareno, o aleijado que Jesus curou lá, o paralítico, essa mulher pecadora, né? E tantos outros aí que tiveram contato com Jesus, eles não conheciam todo o Evangelho, não sabiam a Bíblia de cor, não tem todas as ferramentas que a gente tem, né? Mas o âmago da coisa era que Jesus ele levava essa esperança, esse perdão, essa sensação real, né, de que a pessoa tinha sido aceita por Deus, que Deus estava ali abraçando, né, e trazendo ela de volta. E isso era o suficiente para transformar cidades, transformar um monte, né, de pessoas assim. Então eu entendo, de verdade, não é demagogia não, sabe? Eu entendo que a nossa vida, os nossos atos, o que nós falamos e fazemos, é triste porque a gente não consegue fazer isso o tempo todo, a gente peca. Mas os nossos atos, eles são o Evangelho vivo, eles são a continuação do livro de Atos, sabe? Não adianta nós sermos pessoas que falam muito bem, estudam bem a Bíblia e tal, e aí quando nas nossas congregações onde nós convivemos, como família, como irmãos, as pessoas veem que aquilo que a gente fala não está sendo praticado. Isso é muito feio, né? É mais importante a gente viver e fazer como aquele irmão que o pai disse, vai lá, trabalha na vinha. E ele disse, eu não vou. Mas depois se arrependeu e foi. É mais fácil fazer do que como o outro que disse, eu vou, pai, e não foi. Né? Então, às vezes a igreja, nós temos muitas atividades, reunião de homens, reunião de mulheres, reunião de jovens, adolescentes, escola dominical, EBF, e reunião de casados, isso, aquilo, tal, muita reunião. Cuidado, o mais importante é o conteúdo, é a presença, é o comportamento, é a vivência da gente, entendeu? Às vezes a igreja ela fica cheia de atividades sociais, mas o coração a essência não se sobressai. Se sobressai a noite da pizza, então vamos lá comer pizza, né? Se sobressai o churrasco e tal. Mas na verdade isso é apenas uma consequência natural dos nossos relacionamentos, daquilo que é mais importante para nós. É isso que vai chamar a atenção das pessoas, porque churrasco tem até churrascaria que faz churrasco, então isso não é o ponto, isso é uma boquinha, né? E às vezes tem muitas pessoas, visitantes, que só vão na igreja quando a gente convida porque tem boquinha, tem churrasco, tem almoço, tem jantar e tal. Então, essas pessoas, elas podem até ser surpreendidas com as atitudes, quando a gente as tem da forma assim como deve. Não quer dizer que vai dar sempre certo, porque Jesus também tem que entender isso, né? Ele disse, veio o Filho do Homem que come e bebe, e vocês chamam de louco. Veio João Batista que não fazia nada disso, e vocês chamaram ele também, chamam de louco, e eu me chamo de glutão e beberrão. Então, eu estou falando aí da questão do conceito, tá? Porque esta mulher, embora ela tenha saído em paz, e Jesus disse isso para ela, não quer dizer que naquele momento a reputação dela mudou, a plaquinha, tá? Quando ela saiu na rua, ela teve que enfrentar ainda os preconceitos. O que mudou foi ela. É a visão dela que vai mudar agora, é a atitude dela. Porque muitas pessoas ali ainda iam zombar dela, ainda iam chamar ela de pecadora e tudo mais. Mas o que importa é ela estar bem com ela. Então, quando a gente está bem com a gente em relação ao nosso relacionamento com Deus,
o resto flui. Fica tranquilo, vai fluir. Esse é o coração da coisa aí, tá? Muito bem. Mais alguém quer compartilhar, falar um pouco? A gente tem mais uns... Hoje aí nós vamos terminar um pouco mais cedo, mas temos aí uns 5 minutinhos ainda. Alex, Rogério. Oi, Rogério. Oi, Rogério. Irmão, sabemos que o que foi dito por cada um de nós aqui presente é de bom senso para a nossa vida cristã. Sabemos também que há uma outra contrapartida. Eu vejo muito que, como cristão, a gente não devemos estar fazendo acepção de pessoa. Só que, com base nessa acepção, alguns de nós, da Igreja de Cristo, sim, gostamos de nos associarmos pela fé, com a fé de outras pessoas que não comungam com a mesma nossa linha de pensamento. E eu acredito, irmão, de coração, já há 25 anos, 26 anos, que é o que está na Bíblia. Certo. O que é que você diz sobre isso? Exemplo. Por exemplo, eu tenho um parente de um grupo religioso. Perfeito. E bem sabemos que, pela sua prática, não condiz com o que está escrito. Certo. Evidentemente, eu tenho aproximação familiar. Contudo, claro, eu não vejo que eu devo comungar com a mesma... com a mesma atitude. Entendi. É isso mesmo? Não, quem diz isso não sou eu, né? Quem diz isso é a palavra. Então a gente tem que... por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, 6, lá, quando ele diz que comunhão há, que harmonia há, né? Que ligação há, e aí ele vai dizer do santo com o sagrado, que comunhão há com os ídolos, né? Deus com os ídolos. Então, o conceito ali é que os cristãos não deveriam ter comunhão, associação com aquilo que é oposto ao que é de Deus. Agora, temos que entender que isso não significa exclusão, não significa educação, não significa respeito. Então, por exemplo, né, no casamento, vamos supor que há um casal que eles são da mesma religião, uma religião que fala com os mortos, que pratica rituais, né, com sacrifício de animais, consulta vários espíritos, né, que às vezes vêm na esquerda, né, ou na direita, como é dito no Baixo Espiritismo. E vamos supor que um deles se converte, o outro não. Não é? Um se converte, o outro não. O que a Bíblia diz a respeito disso? Eles têm que se separar? Eles têm que se divorciar por causa da questão religiosa? Então a Bíblia não fala, o Novo Testamento não dá nenhuma indicação de separação por conta desses conceitos. Porque o casamento, por exemplo, ele é uma instituição que precede a própria igreja, precede a próprio Velho Testamento. A união de um homem com a mulher foi dada por Deus lá em Gênesis. E evidentemente, quando um casal ou uma pessoa que é casada se converte a Cristo, nós na igreja não vamos dizer desfaz o teu casamento, se divorcia, se separa porque não valeu, não foi na igreja, né? Não, porque o casamento é uma instituição anterior à igreja e que foi constituída pelo próprio Deus. E não tinha esse conceito. Então nós não fazemos esse tipo de prática, não é? Agora, o que fazer então? Eu estou indo para um extremo aqui, né? O que fazer é o que o Novo Testamento vai dizer. O apóstolo Paulo vai tratar disso lá em 1 Coríntios capítulo 7. Não é? Só se o descrente quiser apartar-se. Se o descrente quiser, aí você fala, tudo bem, estou livre do jugo do casamento, ou seja, de dar o meu corpo, de prestar contas a respeito da minha vida e assim por diante, né? Aquele jugo que pertence ao casado, né? Quem é jovem, solteiro, acha que casando vai ficar livre, não vai. Mas ok, eu vou chegar lá.
Então, Ô, Alex, mas Oi. ela pode casar de novo? Neste contexto de 1 Coríntios capítulo 7, não, porque o contexto lá não está tratando de divórcio. Lá, aquele contexto de 1 Coríntios 7, a palavra usada por Paulo é respondendo uma pergunta da igreja. A gente vê claramente isso lá nos versículos anteriores ao versículo 7 em diante ali. Quanto ao que me escreveste, e aí ele vai respondendo. Ali o apóstolo Paulo, ele usa na língua original a palavra, o verbo coris, coristenai, corizeto, que significa separação. Na cultura greco-romana existia o instituto do disquite, da separação, que é diferente do divórcio. Tá ok? Na questão do divórcio, a palavra é outra. A palavra é apoluo. É outro verbo, é outra palavra. Então é como se eu falasse para você, me dá o seu CPF. E aí você vem com o seu RG. Ou se eu pedir, me dá a sua CNH. E aí você vem com a sua carteira de motorista, com a sua carteira de trabalho. Não é porque é documento que todo documento vale. Há uma especificação. Então, quando Paulo está tratando ali em 1 Coríntios 7, ele não usa em nenhum momento a palavra divórcio. Ele usa cores, que é separar. E na cultura greco-romana havia, como na brasileira, né? Na nossa justiça brasileira, existe o instituto da separação. Okay? Então ali não era esse o contexto. Não podia. Okay? Tanto é que o apóstolo Paulo no versículo 10 já deixa claro, Luísa, ele deixa claro lá o seguinte, se vier a separar-se, que não se case ou volte. Porque naquele contexto era isso, era a separação. Inclusive na lei brasileira, se uma pessoa separada for casar no cartório, não casa. Tem que divorciar para poder casar, entendeu? Por quê? Porque o separado, ele ainda continua casado. Ele só tem a separação de bens e de corpos, mas não do vínculo matrimonial. Então, eu espero ter dado a entender. A resposta é naquele contexto, não. Tá bom? Obrigada. Mas, veja bem, o que eu estou querendo colocar aqui são esses conceitos, né, que a gente tem de entender que aceitar a pessoa, respeitar o meu pai e a minha mãe que não são cristãos e tratá-lo como pai e mãe, isso é louvável, é o correto, é o que deve ser. Mas chega um ponto em que os relacionamentos, eles não podem ir além porque não há uma comunhão espiritual relacionada àquele relacionamento. Então você trata bem a pessoa, mas você não vai compactuar com aquilo que você sabe que não é aquilo que a palavra de Deus fala sobre aquilo, ensina sobre aquilo. Porque se a gente fizer, nós podemos estar vamos ser, né, na verdade, cúmplices daquilo. E isso que o irmão levantou é algo fantástico, porque hoje o maior problema que nós temos na igreja do Senhor é o fato de que nós estamos sendo bombardeados constantemente, diariamente, com um monte de informação do mundo religioso, com um monte de conceitos, de programas, de mídias, de colegas, amigos e tal, que isso não era. Há 40, 50 anos atrás, ou você era protestante, crente, ou você era católico. O mundo era católico, não é? Havia uma distinção. Hoje em dia, 40% da população é evangélica e tem de tudo nesse mundo. E nós precisamos cuidar muito bem porque estamos ali para preservar a verdade. Então, se você tem algum amigo, tudo bem, pode ser amigo, pode ser um colega e tal, mas isso tem um determinado momento em que você não pode, por conta da obediência, você pode, você não deve, você pode fazer o que você quiser, mas você não deve compactuar com aquilo, porque você sabe o que Jesus pensa sobre aquilo. Veja bem, Jesus está na casa de um fariseu, cara importante e religioso. O que Jesus fez com ele ali? Correu o risco, né? Pregou, correu o risco. Jesus falou, olha, você é tão pecador quanto ela. Só que você se vê, Simão, como um pecador que peca pouco. E ela como uma pecadora que peca muito. Mas quando ela se aproximou de mim,
Quem na verdade saiu mais alegre? Senhor, foi o devedor que devia mais. Pois é, então ela saiu mais do que você. Você está com dúvida, você está aqui questionando, você está aqui se perguntando, seu orgulho está ferido e tal. Ela saiu daqui feliz demais, perdoada. Então, precisamos preservar a obediência, ok? Então, nós não podemos ser coniventes com erros, não é? Então, eu sei que, por exemplo, às vezes nós temos filhos desviados da fé. Às vezes nós temos marido ou esposa que já foram cristãos e estão desviados da fé. Então, meu irmão, trate-os como filhos, com todo respeito, sempre tenha uma palavra aberta para que ele volte, ou seja como for, mas a gente não pode ultrapassar o limite da desobediência. Né? Que seria o quê? Seria aprovar e apoiar conceitos que são contrários à verdade. Não dá para fazer isso. Eu lamento, eu tenho parentes que são de religiões que pregam o contrário da palavra de Deus. E eu me relaciono bem com eles. Mas nesses pontos, eles sempre vão ouvir o que a Bíblia diz. Não é o que eu digo. Alex. Ok? Oi, Ana. Alex, o meu filho é católico. Uhum. Eu só tenho um. Uhum. E ele é católico. Ele é tão católico que ele vai na Opus Dei. Ok. Olha. Sei, para mim, é uma ordem bem rigorosa. É muito dolorido. Mas eu peço a Deus, eu oro que Deus abra os olhos dele. Eu vou viver em guerra com meu filho? Não posso. Não. Não posso. A tua relação é de mãe, é de amor, é normal, não é? Mas eu confio que Deus há de abrir os olhos Amém. dele. Amém. Paulo ele ia numa ordem que era mais rigorosa do que a Opus Dei. Paulo era fariseu. Fariseu. Verdade. E ele dizia, eu era fariseu de fariseu. Olha, quer dizer, ele era Ele tinha orgulho. Pois é. Mas sabe que nós temos um irmão na 9 de julho, eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco. A Luísa deve lembrar, o Kleber. Ele era católico e ele chegou a frequentar a Opus Dei. Ele ia ser bem. padre, né? Pois é, exatamente. E... O meu também queria ser padre. Então, graças a Deus, olha Deus só, colocou uma namorada. Mas veja bem, independente desse conceito de catolicismo, seu filho ele tem uma fé e ele tem uma força de fé muito grande. Ora, vamos orar por isso, porque é só uma correção. Né? Eu quando eu encontro pessoas que é um filho maravilhoso. Eu quando encontro pessoas que são devotas de Maria, no Brasil você sabe, né? Padroeira, não tem padroeiro, tem padroeira, né? E o marianismo ele é muito forte no nosso país, ela é muito respeitada. Quando eu converso com pessoas que são marianas, assim, evidentes, né? Eu não desqualifico a fé delas. A fé, no que é outra coisa. A fé delas em si. Porque essas pessoas, quando elas se tornam cristãs, quando elas são libertadas, como por exemplo a dona Maria Dutton, né? Eu sei que tem muitas Marias no mundo, né, no Brasil, mas a dona Maria Dutton era uma Maria mesmo, ela era mariana, da ordem, né? Quando ela foi libertada pelo conhecimento simples da palavra e se tornou simplesmente cristã, todo aquele empenho, aquele compromisso, se voltou para o quê? O seu Abramo Lucarelli, quando ele, católico, e ele, um homem extremamente justo, correto, amava caçar. Quando ele se converteu, ele me falou que ele orava para Deus no início, dizendo, Deus, a mesma vontade que eu tenho para caçar, o sonho dele era ir para a África, fazer um safari, me faz ter pelas pessoas, pelo teu filho e tal. Então, isso é válido. Né? Quando Paulo estava lá em Atenas, o espírito dele estava se removendo dentro dele, e aí ele chegou lá no Areópago,
E aí ele olha aquele bando de gregos lá e ele diz assim: vejo que em tudo vocês são extremamente religiosos. Elogiou a fé deles. E aí depois ele falou: pois eu vim falar de um Deus que vocês adoram sem conhecer. Porque observando o objeto do vosso culto, eu vi que tem um altar que está edificado ao Deus desconhecido. Pois é sobre esse Deus que eu vim falar a vocês. Isso é muito interessante. Me desculpe estar falando muito aqui, mas assim, eu acho que é algo interessante para a gente. Isso é muito interessante porque uma dinâmica bíblica de evangelismo, e isso serve para você, Ana, com seu filho e tal, eu tenho usado muito isso, é descobrir a ponte de conexão entre a fé da pessoa com a verdade. Nem sempre é fácil, tá? Muda muito de uma pessoa para outra. Como assim, Alex? Olha só então, escuta essa história que eu vou contar. Tá? 600 anos aproximadamente antes de Cristo, lá em Atenas, na Grécia, você pode pesquisar isso na internet, e tal, tem vários lugares. Eu estudei isso há muitos anos atrás, mas não tinha nem internet ainda. Mas foi em livros. Né? 600 anos antes de Cristo, lá em Atenas, houve uma grande epidemia de peste, e a mortandade foi tremenda, que os registros dizem que a cidade de Atenas ela exalava a morte, era fétido, porque as pessoas morriam e ficavam os cadáveres de tantas pessoas que morriam. E os gregos, eles tinham o hábito de que cada povo que eles conquistavam, eles traziam os seus deuses, porque eles tinham a ideia de que todos os deuses deveriam ser adorados e não deveriam ser nenhum deles imaculados. Né? Então, eles colocavam essas estátuas desses deuses de povos conquistados numa avenida, né, no centro de Atenas, né, que dava a chamada Acrópole, né, que dava num monte chamado Monte de Marte, onde tinha lá o Paternon, que era onde se reuniam os sábios, os filósofos lá, gregos. Né? E aí eles tiveram uma ideia de fazer o seguinte: olha, vamos chamar um profeta que conhece a estrutura e o conhecimento dos deuses. Ele é de Creta, chama Epimeníades o nome do cara. Ele é um poeta e é um profeta também. Chamaram esse cara, isso está registrado nas histórias lá antigas de Atenas. Esse cara chegou lá, Epimeníades, da ilha de Creta, observou tudo aquilo, e aí ele falou no dia seguinte para que eles fossem lá na colina de Marte, na base do Paternon lá, que eles iriam então e levassem pedreiros e ovelhas. E eles levaram ovelhas negras, pretas e ovelhas brancas, e deixaram elas sem comer ele falou 3 dias, na verdade, não foi no dia seguinte. 3 dias sem comer, e aí no terceiro dia vocês vão lá, soltem as ovelhas. As ovelhas que pararem e não comerem, mesmo com muita fome, construam um altar, os pedreiros vão construir um altar, e nós vamos sacrificar estas ovelhas. E eles fizeram isso, e fizeram uma inscrição nesses 7 altares ao Deus desconhecido. O que aconteceu? A epidemia acabou. Parou. Eles pegaram um desses altares e colocaram lá na Acrópole. Quando o apóstolo Paulo estava andando por Atenas, o apóstolo Paulo, lá no Areópago, disse: eu vim falar desse Deus que tem um altar aí na avenida, a ele, que está escrito ao Deus desconhecido. Eu vim falar desse Deus. Então, na história de Atenas, quem conhecia a história sabia o que aquilo representou na época, a mortandade e a cura. Agora, Paulo, ele tinha o conhecimento de Epimeníades. Paulo era um homem erudito, ele lia bastante. Por quê? Porque ele vai dizer para Tito que os cretenses, os da ilha de Creta, eles são preguiçosos, vente preguiçoso, tarará, tarará, como diz um dos seus poetas. Que poeta ele está citando? Epimeníades. Então Paulo conhecia a obra do homem, tinha lido a história. O que Paulo fez? Ele só fez a ponte entre a cultura e aquelas pessoas com algo
que fazia sentido para eles. Você está entendendo? E aí teve a conversão de várias pessoas da alta sociedade lá, grega, mulheres, e um cara chamado Dionísio, que era um aeropagita, era o que cuidava do Areópago. Essas pessoas sabiam a história. E assim, tem um livro chamado Fator Melquisedeque, o autor é Don Richardson, da editora Vida Nova, que traz histórias de pessoas que se converteram, e tribos, aldeias, povos, porque o missionário encontrou o elo de conexão. Então, às vezes, quando a gente vai pregar o evangelho para alguém, a gente precisaria, às vezes, não pregar primeiro e observar antes. Saber um pouco da pessoa, da história. E isso é muito bom em ambiente de trabalho. Então a gente tem que ser esperto, tem que aprender a observar, tem que aprender a ler. Jesus não fazia isso? Nós não acabamos de ver uma situação que ele tinha o Espírito Santo, ele poderia saber o que as pessoas estavam pensando. Mas quantas vezes a gente não está no lugar e só pelo olhar da pessoa a gente já sabe o que ela está pensando? Não é? Então, a gente precisa ser mais esperto como as serpentes, como Jesus disse. E no contexto da evangelização, é claro que a pregação é eficaz, eu não estou desmerecendo isso. É claro que o que nós pudermos fazer mas a gente também precisa ser esperto às vezes, precisa saber, né, aprender as coisas. Então, no momento certo, na hora certa, a conversa certa, o respeito, isso pode... Porque não adianta você ganhar a guerra da argumentação e perder a pessoa. Não adianta, você tem que ganhar a pessoa, entendeu? Não é a convicção, eu estava certo, tá vendo? Saí bem na fita. E aí a pessoa foi embora. Não faz sentido. Nós precisamos não ter a soberba dentro de nós, né? Exatamente. As minhas orações agora eu vou guiar assim, pedir para que Deus me mostre esse elo. Então, e Deus vai providenciar, não é? A gente pode até criar algumas vezes oportunidades, mas a Bíblia diz que a gente deve aproveitar as oportunidades. Então, aproveitar você tem que identificar, saber que aquilo é uma oportunidade. Às vezes, por a gente não estar atento, a gente perde. Passa e foi, entendeu? Mas conte com a nossa oração também aí, tá ok? Eu peço para vocês, dia 2 ele vai numa reunião lá. Tá bom. Hein, Alex? É que hora de você fazer de tudo para com todos, para fim de ganhar alguns, né? Perfeito, é isso aí. Bem, meus irmãos. Me chama Lucas, Alex. Tá bom, Lucas. Estarei orando por ele. Alex, só quero te dizer o seguinte. Hoje tu viu que tu foi perfeito hoje, né? Porque o Senhor, as perguntas quase não foram perguntas, só foram só algumas. Graças a Deus. Foi. Graças a Deus. Mas o seu Alex é perfeito sempre que ele faz. Não vamos encher, né? Boa noite. Tá bom. Não esqueça que amanhã eu posto e você pode ter acesso lá no grupo, tá bom? Ou no canal lá do YouTube da Igreja de Cristo em Florianópolis. Que Deus abençoe. Um beijo no coração. Se Deus quiser, até segunda. Tchau, boa noite. Boa noite. Valeu. Um beijo. Obrigada, seu Alex. Obrigada. Um prazer, Enite. Tchau, Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Tchau, Né. Tchau. Tchau, Jura. Tchau, Virgínia. Tchau para vocês todos. Que Deus abençoe.